Muito bem, pessoal. Aqui quem fala é o Paulo Mariano. Vamos continuar então o nosso treinamento em Python. Bem, na aula anterior nós aprendemos sobre funções e como criar funções com retorno. Então você coloca essa palavrinha return e o valor que você quer retornar da execução desse algoritmo. Tá bom? Bom, a palavra return, caso você crie uma função com retorno, a palavra return deve ser a última coisa dessa função. Tá? Então, sempre lembrar que a palavrinha return vai ser a última parte de uma função, a última instrução de uma função. Então, ela vai executar tudo aqui dentro e no final vai retornar o resultado dessa execução. Ok? Hoje, nós vamos aprender a respeito de parâmetros. Então, como podemos passar valores para uma função? Imagina que a função, nós podemos comparar ela a uma fábrica, onde você pode passar coisas que ela vai processar e dar um retorno ou não. Então, nós podemos passar essas coisas. Essas coisas são os nossos valores, né? Os tipos de dados que nós já estamos trabalhando. E eles recebem o nome de parâmetros. Então, vamos trabalhar com isso aqui. Bom, vamos criar uma nova. Só seguir a sequência. Vou criar um novo arquivo. Aula 9.py, o de sempre. E aqui nós vamos trabalhar. Bom, vamos criar uma função então. Def calcula. Vamos chamar de soma. Opa, vamos fazer um programa que é uma calculadora. Então vou colocar aqui def soma número. Soma números. Abro parêntese, 2 pontos e aqui dentro nós vamos fazer o cálculo. Bom, pessoal, mas imagina que você queira passar valores, os valores que vão ser somados. Bom, nós podemos fazer de algumas formas. Nós temos aqui um input que recebe esses valores e, após receber esses valores, nós fazemos a soma. Porém, isso talvez não fosse muito interessante, porque nós vamos deixar a função soma números muito complexa. Ela tem responsabilidade de pegar esses valores que o usuário digitou, trabalhar com esses valores, processá-los e depois, de repente, exibir ou retornar o resultado dessa soma. Então, isso é muita coisa para uma função só. Ela consegue fazer isso? Consegue, porém não seria uma boa prática de programação. Então, vamos deixar a função soma números apenas com a responsabilidade de somar os números. Nós podemos criar, de repente, uma outra função que coleta esses números para a gente. Mas como que eu vou passar os valores que eu quero que ela some? Bem, para isso, nós temos esses parênteses aqui. Esses parênteses, pessoal, a ausência de valores aqui dentro, ou de qualquer coisa aqui dentro, significa que é uma função que não recebe parâmetros. Ou seja, eu não passo valores para essa função. Já se eu quiser passar valores através dos parênteses, é simplesmente eu colocar, por exemplo, vou chamar aqui de número 1, vai ser do tipo float, só indicando que o tipo desse parâmetro é float, e o número 2, indicando também que ele é float. Paulo, é obrigatório colocar esses 2 pontos float? Não. Na verdade, nós colocamos isso aqui só como um aviso mesmo. Olha, o tipo de dados que eu espero é o tipo float. Mas você colocar ou não colocar, não faz diferença. Tá bom? Mas enfim, o que está acontecendo aqui? Bem, aqui nós estamos recebendo 2 valores, número 1 e número 2. Então, quando eu chamar essa função, eu vou ter que passar para ela 2 valores para que ela consiga processar esses valores. Né? Como que a gente vai fazer isso? Bom, receber esses valores, vamos trabalhar com eles. Né? Vou criar uma variável que eu vou chamar de total. Total é igual a número 1 mais número 2. E por fim, eu posso exibir um print. A soma é vírgula total. Pronto, fiz isso. Então, a função soma números, ela me pede
que eu informe 2 parâmetros. Então, em qualquer parte do programa que essa função for chamada, eu vou precisar passar para ela 2 valores. Ok? Então, vamos tentar fazer isso. Então, vou invocar a função. Olha, vou colocar um print só para dizer que eu estou iniciando meu programa. Iniciando a calculadora. Vamos lá. Após isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos chamá-la, né? Só que antes de chamar, eu tenho que receber esses números. Então, eu vou criar 2 variáveis aqui. Valor 1. Receber um input. Informe o primeiro número. E valor 2. Informe o número. O segundo número, né? Fiz isso, só que nós precisamos converter. Lembram? Porque vem tudo como string. Então, nós fazemos um cálculo com string e não vai dar certo, né? Então, vamos colocar aqui float. E ele vai converter para a gente para float. Eu vou colocar um barra n também, só para quebrar ali. E, por fim, vamos chamar agora a nossa função, então, qual o nome que nós demos para ela? Soma números. Só que eu não posso chamar ela assim apenas, porque ela me pede, olha só, se eu executar, vamos executar, iniciando a calculadora, informe o primeiro número, 15, segundo número, 32. E ele me deu erro, por quê? Ele fala, olha, que a função soma números, ela me pede 2 argumentos posicionais, número 1 e número 2. Como eu não passei esses valores, que são chamados de argumento, quando você chama, como eu não passei esses valores para os parâmetros, ele deu erro. Então, quando eu chamar essa função, eu declarei uma função, criei uma função, e entre os parênteses eu pus que ela recebe algum tipo de valor, eu então tenho que, no momento que eu chamar ou quiser executar essa função, eu preciso passar esses valores. Então, vou passar aqui, valor 1 e valor 2. Paulo, mas por que você passou valor 1 e valor 2 se lá você chamou de número 1 e número 2? Bem, não importa o nome que você vai dar no momento que você está chamando a função. Tá? Ele vai entender que essa variável valor 1, ou esse argumento valor 1, vai passar o valor para número 1. Ele entende que o argumento valor 2 vai passar esse valor para o parâmetro número 2. Então, ele consegue fazer essa comparação e saber para quem ele precisa passar. Fazendo isso, vamos executar o nosso programa. Ele pede informar um número, vamos informar novamente 15, vou informar 35 e a soma é 50. Então, com isso, nós passamos os valores e recebemos esses valores, processamos ele e, no final, eximimos o cálculo. Poderíamos ainda melhorar essa função, colocando um retorno e pegar esse valor que foi somado para fazer alguma coisa. Ok? Então, é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima aula.